Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldianos, onde nós estamos compromissados com o estudo da obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, na Grande Síntese, e no capítulo 28. Então vamos ao texto no capítulo 28. Capítulo 28. O processo genético do cosmos. Então, o processo de formação do próprio universo, do próprio cosmos. Sua voz inicia: ilustremos agora tudo isso com exemplos. Tudo isso do que foi dito principalmente no capítulo 27, onde nós tínhamos a espiral se abrindo e formando parte de uma espiral maior, e essa espiral maior se abrindo e compondo uma espiral enorme, maior ainda. Isso no processo todo também de espirais menores para espirais maiores. Agora sua voz vai dar exemplo disso para nós. Então, tal como fizemos antes, com o conceito do retorno cíclico, que reconduz a espiral a seu caminho, façamos agora com este conceito do desenvolvimento da espiral maior, produzido pelo desenvolvimento da espiral menor. Quer dizer, a espiral maior é produzida pela espiral menor. E assim para baixo com as outras espirais também. Notemos que, se a linha da criação não é a reta, mas a espiral, a linha de criação é a espiral. Isto é, devido ao fato de que esta é a linha de menor resistência. Então, a espiral é a linha de menor resistência e de maior rendimento. E não a reta, né? Como a gente pensaria. Tratando-se de realizar um complexo trabalho de destruição e reconstrução, a espiral é a linha mais curta, no sentido de que responde mais imediatamente à lei do mínimo esforço, pela qual se obterá o máximo efeito com o mínimo trabalho realizado. Então a espiral também é mais adequada nesse destruir e construir. Por isso, o abrir da espiral na evolução e o fechar da espiral na involução. Abrir da espiral no processo de evolução e o fechar da espiral no processo de involução. No universo estelar, lá nas estrelas, onde tudo acontece por atração gravitacional principalmente, isso ocorre sempre por curvas. Então nós vamos ver a abertura, por exemplo, da Via Láctea, em que as estrelas estão se afastando do centro da Via Láctea, descrevendo curvas espirais. Nós temos o caso da Terra, que gira em torno do Sol e se afasta em espiral, um pouquinho por ano. A Lua, que gira em torno da Terra, também se afasta da Terra em espiral, 4 centímetros por ano. Tudo, mesmo no universo estelar, no universo astronômico, também ocorre por curvas de espiral. Até no nível físico, vedes que a linha do menor esforço, lei universal, não é a reta, mas a curva, que responde a um equilíbrio mais complexo, e é o caminho mais curto no sentido mais completo. Não no sentido espacial, em que vos isolais e limitais vossa concepção de reta. Nós estamos achando que é a reta porque a gente está pensando
no sentido espacial. Não, nesse sentido não. Mas num equilíbrio mais amplo, num equilíbrio de expansão e contração. Então, a curva da espiral é mais adequada, dá um menor esforço. No nível físico, vedes, nos movimentos estelares e planetários, a coordenação dos ciclos menores com os ciclos maiores. A expressão visível do princípio dos ciclos múltiplos. Ciclos múltiplos, né? A Via Láctea, que é a nossa morada, né? A galáxia nossa, a Via Láctea, que se abre às estrelas em espiral. O Sol, que é uma estrela, também se afasta da Via Láctea em espiral. Os planetas que giram em torno do Sol se afastam do Sol em espiral. A Lua, que é um satélite natural da Terra, se afasta da Terra em espiral. Então, são ciclos desde a galáxia a esses ciclos menores do Sol, da Terra, da Lua, que são ciclos múltiplos. Também o encontramos junto com o outro e do retorno cíclico nos fenômenos mais próximos de vós. Mesmo nos fenômenos dos nossos dia a dia, nós vamos observar isso também. Observai o círculo pelo qual passam as águas. Na natureza nós temos vários ciclos. Ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo das águas, no caso, o ciclo da água. Observai, do estado de chuva ao estado de rio e estado de mar. E, por evaporação, a água volta ao estado de nuvens e precipita na forma de chuva. Um ciclo contínuo, idêntico. No entanto, a cada rotação, a cada repetição do ciclo, muda um pouco e vai amadurecendo um ciclo maior. Então é um ciclo menor que vai compor um ciclo maior. O ciclo da dispersão das águas por absorção na terra e difusão da água nos espaços. Ciclo que caminha para a lenta morte do planeta. A sua voz está dizendo isso. Nesse ciclo da água, caminha para a lenta morte do planeta. O ciclo volta sobre si mesmo, mas sempre com pequeno deslocamento progressivo de todo o sistema. O caso das órbitas da Terra em torno do Sol, ela se repete, mas é em forma espiralada, com deslocamento progressivo de todo o sistema, Terra e Lua se afastando do centro, que é o Sol. Observai em vosso mundo químico como os elementos químicos que constituem vosso organismo provêm da terra. Nós nos alimentamos e esse alimento é basicamente vindo da terra, do solo, através das plantas, através dos animais. Então, introduzidos no círculo da nutrição, da alimentação e nutrição, e voltam à terra pela morte, pelo desencarne do ser humano ou do animal. Então isso mostra que é um ciclo também, que o cálcio que pode ter participado da planta foi ingerido pelo ser humano, esse cálcio vai para o seu osso e depois esse ser humano desencarna e o cálcio que estava no osso do ser humano volta para a natureza. Então o ciclo do cálcio, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, todos eles estão aí em equilíbrio. Sempre o mesmo material e o mesmo ciclo, mas que se desloca lentamente ao longo da trajetória. É o caso que já dissemos
que a Lua se afasta da Terra 4 centímetros por ano. É pouquinho, mas lentamente ao longo da trajetória se desloca. Do ciclo maior na transformação da espécie. Agora aqui dos organismos, vai ficar mais claro, quer ver? Observai o ciclo de vosso metabolismo orgânico, a nossa nutrição, o nosso consumo de energia. Então, vamos observar agora esse metabolismo orgânico. E com ele constitui função de longa cadeia de ciclos, várias cadeias de ciclos para participar do ciclo do organismo humano. Vosso corpo é uma corrente de substâncias. No nosso corpo nós temos no sangue as hemácias, as moléculas de glicose, os eletrólitos como o potássio, o sódio, o cloro. Então, vosso corpo é uma corrente de substâncias que tomais de outros seres, plasmófagos, animais. Então, nosso organismo tem uma corrente de substâncias que já pertenceram a outros animais. Por exemplo, quando a gente se alimenta da carne, do peixe, das aves, dos bovinos. Então, a gente se alimenta desses seres plasmófagos, que são esses animais, que, por sua vez, os animais os tomaram essa substância de seres plasmódomos, as plantas. Então, por exemplo, o cálcio, que estava no solo, foi para a planta, nutriu a planta virou alimento de um bovino, e o bovino depois virou alimento do ser humano. Então, esses elementos químicos, como o ferro, o cálcio, o sódio, o potássio, o carbono, o nitrogênio, que estavam no solo, através das plantas, passaram para os animais e passaram para o ser humano. Por exemplo, ciclos de ciclos e ciclos. As quais, as plantas, agora está falando das plantas, finalmente as plantas operam a síntese orgânica das substâncias proteicas do mundo da química inorgânica da Terra. Então, a Terra tem os sais minerais, a Terra tem essas substâncias e a água, e da Terra a planta retira essas substâncias para sintetizar proteínas, para sintetizar o açúcar também, por exemplo, e no mundo dinâmico das radiações celulares. Mundo dinâmico é a parte da energia, é beta. Das irradiações celulares, por exemplo, da luz solar, a planta capta esses fótons da luz solar, na presença de água e com os elementos químicos que a planta extraiu do solo, ela forma açúcar, por exemplo, glicose, sacarose, como é o caso de uma planta, a cana. Então, forma esses açúcares através da fotossíntese. São fótons, que é a parte de energia, beta, que veio da iluminação, da irradiação solar, e incidiu na folha, que fez, então, a síntese de glicose, de sacarose e também de proteínas e outras coisas. Proteínas, por exemplo, na soja. A soja retira do solo os sais minerais, retira do ar e da terra a água. Na presença do fóton, a soja produz, o pé de soja produz as proteínas que está no grão de soja, no cereal, no grão de soja. Então são ciclos, vários ciclos que estão complexando e formando o outro ciclo, né? Vosso pensamento é um ciclo mais alto. O nosso pensamento está no topo desses ciclos, que se alimenta dessa cadeia, porque não poderia ele, o nosso pensamento, subsistir em nosso cérebro sem a restauração física e dinâmica. Por exemplo,
Vamos falar então do carbono, que estava lá no solo, que foi absorvido por uma planta cana. Essa planta fez a fotossíntese, produziu o açúcar, a sacarose. Essa sacarose foi ingerida pelo ser humano, no cafezinho ou no refrigerante. Essa sacarose vai liberar glicose, né? vai hidrolisar sacarose, formar glicose, que vai entrar na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea a glicose vai ser transportada pela insulina até a célula, e principalmente as células, os neurônios no cérebro. O nosso cérebro consome eu não lembro a porcentagem, mas uma porcentagem bem alta de toda a glicose que nós consumimos. O cérebro consome muita glicose no seu funcionamento. Claro, no seu funcionamento e também, claro, na sua manutenção, né? Vosso funcionamento psíquico está assim em relação com processos químicos de vosso organismo também. Então veja, o nosso sistema psíquico, a nossa parte psíquica, está em relação com o que a gente se alimentou, que produto químico a gente consumiu, que está no nosso organismo, que veio de organismo dos animais, de que esses animais se nutriram, que vieram de organismos de plantas que os animais se alimentaram, dos quais, dos processos químicos da própria matéria, de que os processos de síntese vital das plantas são apenas uma consequência. Então, lá do solo, através das plantas, através dos animais, através dessa sequência, chega nas nossas células e, no caso da glicose, alimenta o nosso cérebro, mantém o nosso cérebro, que consome muita glicose, numa sequência de ciclos. Ciclo dos minerais, ciclo dos vegetais, ciclo dos animais e no ciclo da psique, a parte de manter esses pensamentos, né? Então veja que é uma sequência, são muitos os ciclos que estão por baixo até chegar no nível de ser pensante, do ser humano. Os ciclos têm de caminhar inexoravelmente. Esses ciclos fazem parte da natureza, desde o ciclo dos minerais, os vegetais, os animais, os hominais, fazem parte da natureza. Têm de caminhar inexoravelmente, e basta que um desses ciclos pare, para que toda a cadeia também pare e se quebre. Quebra o ciclo, né? Vamos pegar uma coisa mais fácil de ver. Se deixar de evaporar água, não teremos mais chuva. A água quebra o ciclo, não sobe para as nuvens e depois descer na forma de chuva. Então, quer dizer, são ciclos que um ciclo depende do outro. E se um desses ciclos parar, para toda a cadeia de ciclos. Todo o ciclo da energia mecânica e psíquica que se desenvolve no organismo humano, então toda essa energia que está no psiquismo e no organismo humano está em estreita relação com o ciclo da energia química dos elementos que configuram um círculo pelas suas reduções. São reações de reduções, como a da glicose, são reações de hidrólise. Por exemplo, quando a gente se alimenta de arroz tem muito amido. Amido vai sofrer hidrólise, quebra pela água e enzimas, vai formar açúcares. Então, o macarrão, o feijão, o arroz tem muito amido, e esse amido vai sofrer hidrólise para liberar glicose, principalmente glicose. Glicose é a fonte primária das células, principalmente animais, Oxidações, que vão ocorrer também, reações químicas de oxidações, sínteses nos organismos, formando, por exemplo, hormônios,
no hipotálamo, que fica no centro da cabeça, no centro espacial da cabeça. O hipotálamo vai produzir hormônios, e esses hormônios vai equilibrar-nos psiquicamente. Então, tudo isso são ciclos que dependem de um ciclo menor, que depende de um ciclo menor ainda, que depende de um ciclo que poderia se achar que era desprezível, e não é. Então, processos de hidrólise, de redução, de oxidação, de síntese e processos afins que ocorrem mesmo no organismo humano, por exemplo, nessa comparação. Quando a molécula de um corpo químico introduz-se por assimilação no organismo protoplasmático da célula, o ciclo do fenômeno atômico entra através do ciclo do fenômeno molecular, de que faz parte, no ciclo maior do fenômeno celular. Vamos por parte. Se eu tenho lá o cálcio como elemento químico e ele entrou como cálcio apenas, ele é um átomo, mas ele pode fazer parte de uma molécula, do carbonato de cálcio ou do fosfato de cálcio, que é ingerido por um animal, que depois é ingerido pelo ser humano. Então, essa assimilação vai chegar esse cálcio lá na célula. Então, esse cálcio primeiro formou uma molécula, então o ciclo do átomo passou a um ciclo maior, que é o ciclo da molécula. A molécula passa a um ciclo de cristal, que é um ciclo maior, por exemplo, no açúcar, e vai entrar na célula, que é um ciclo maior ainda, o ciclo das células, né? Então, no fundo, você vai ter nas células aquele cálcio que originariamente estava lá no solo, tá certo? No mundo das substâncias proteicas, a química do mundo inorgânico acelera seu ritmo. Se a gente pegar o mundo inorgânico, que está no solo, por exemplo, o potássio, né? Então vamos pegar uma situação mais estável. Carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio está lá no solo, na forma de calcário ou outra, né? Está disponível no solo. O carbonato de cálcio é o giz também, que a gente escreve no quadro negro. Então, lá a forma carbonato de cálcio dá ao cálcio, o carbonato, uma estabilidade muito grande. Ele não se decompõe. O giz, por exemplo, não tem prazo de validade. Então, é uma estabilidade grande. Mas quando esse cálcio entra, esse carbonato de cálcio entra para o ciclo da vida, através dos vegetais e dos animais, ocorrem reações químicas através do cálcio, ligando o cálcio ao fosfato, desligando, de uma forma que acelera seu ritmo. Dinamiza-se, adquirindo em velocidade de trocas, de intercâmbio, o que perde como estabilidade de combinação. Por exemplo, o carbonato de cálcio é muito estável, mas o fosfato de cálcio ou glutamato de cálcio que está naquela substância, o cálcio que está naquele glutamato, já está de uma forma que ocorre reações rápidas, mas não tem estabilidade. Qualquer coisinha ele se decompõe, né? São fáceis de se decompor. A individuação fenomênica não mais assume o aspecto de êxtase, não fica mais paradinho ali, mas se torna, como veremos nós veremos melhor depois, torna-se uma corrente, em que a nova química instável, a química instável desses elementos que estavam tranquilos, estáveis lá no solo, eles se tornam instáveis, essas transformações, e fragílima, uma química instável e frágil na sua troca, nas suas combinações. De ciclo continuamente aberto, é um ciclo aberto. Decompõe-se e se recompõe no metabolismo celular. Por isso que o fosfato
com essa facilidade, vai participar do ciclo de energia dos animais, principalmente dos seres humanos, lá no ciclo de Krebs, que é o ATP, o adenosina trifosfato. Então esse fosfato vai transferir energia com habilidade, porque ele tem facilidade agora, tem rapidez na sua troca de ATP formando a ADP, então essa troca rápida. Então ele tinha estabilidade antes, ele perde essa estabilidade, mas ele ganha em velocidade no metabolismo celular. É isso que a sua voz está dizendo. Que é a base dessa troca, que é a base do recâmbio, desse intercâmbio. Isso ocorre em seus dois momentos. O momento do metabolismo humano, por exemplo. O momento desse metabolismo, a parte anabólico, que é a assimilação, que é quando as substâncias entram no circuito dos órgãos humanos. Então, anabólico de assimilação e catabólico quando ele consome, nessa desassimilação, quando atinge os vértices da fase beta. Eu acabei de falar, quando o fosfato, por exemplo, está fazendo essa transferência de energia de ATP, formando ADP, ele está transportando, está convertendo energia nesses vértices da fase beta. Beta é energia. Penetrando na fase alfa. Nessa fase alfa, que é esse princípio, esse psiquismo em evolução. Por quê? Isso implica e significa uma pequena consciência celular. A célula já tem um psiquismo, tem uma organização, tem um sistema que dirige, que preside as funções de escolha, que é a base dessas trocas, que a célula permite entrar esse e não deixa entrar o outro. Essas funções celulares, que é um complexo, a célula consome energia, produz energia, entra a matéria, ela produz energia. Então a célula já tem um psiquismo, que é esse psiquismo em evolução, que é o princípio da fase alfa. Então a célula é o início da fase alfa e mantém na corrente deste a individuação do fenômeno. A célula mantém a sua individuação. Então as células já têm um princípio organizacional, já tem a sua base de troca, já tem funções de escolha. É um psiquismo em evolução. A realidade vos mostra essa íntima transformação do ser. Transformação do ser. Da fase gama, matéria, à fase beta, energia. E desta à fase alfa, o psiquismo, e com isso ocorre, e como isso ocorre por ciclos contíguos, por ciclos que estão conectados uns aos outros e comunicantes. São ciclos comunicantes, como descrevemos até agora. A assimilação de algum sal mineral, de algum elemento químico no organismo, a assimilação é algo mais que simples filtragem osmótica. O processo de osmose permite que se leve a glicose para o sangue. E depois essa glicose vai ser transportada pela insulina até a célula, que vai consumir, que vai produzir energia. Então, a assimilação é algo mais, essa assimilação é mais do que uma função, uma filtragem osmótica, é mais do que um processo de osmose. É essa assimilação em que o elemento químico entra no circuito do órgão, da célula. Essa assimilação é a ponte de passagem de um ciclo para o outro, em que a estrutura íntima do fenômeno sofre uma mutação. Então,
essa passagem é mais do que um processo osmótico, é mais complexo. Vai ficar mais claro nos próximos capítulos, tá? Através de que complexa cadeia de ciclos tem de passar a matéria em sua íntima estrutura atômica para chegar a produzir efeitos de ordem orgânica e psíquica. Então, por exemplo, quantos ciclos tem que passar o carbono que estava no solo, sei lá, na forma de carbonato de cálcio? Esse carbono estava no solo. A planta assimilou ele. A planta foi consumida por um animal. O animal foi consumido pelo ser humano. Então, por exemplo, esse carbono que entrou nesse ciclo na forma de açúcar, né, da cana, por exemplo, esse carbono que está na forma, então, de um açúcar, que na célula humana ela entra como glicose, tem que passar por muitos ciclos para atingir essa complexidade orgânica e produzir efeitos de ordem orgânica e de ordem psíquica. De ordem psíquica é o pensamento, e essa glicose que alimenta o cérebro, né? Então é uma sequência bastante complexa desses ciclos. De que número de movimentos cíclicos resulta o fenômeno da consciência humana? Aí a coisa é bem mais complexa. Também vai ser mais fácil de entender lá pelo capítulo 50 e daí para frente de A Grande Síntese. Vamos devagar. Então a gente vai perceber como que isso tudo interfere, como que isso tudo desenvolve na consciência, no fenômeno da consciência humana. Estes exemplos mostram-vos como, em realidade, existe o conceito da formação progressiva da trajetória dos ciclos maiores, que são compostos de ciclos menores, que são compostos de ciclos menores ainda, através do desenvolvimento da trajetória dos ciclos menores. Então, os ciclos menores fazem parte de um ciclo maior, e o ciclo maior faz parte de um ciclo enorme, e assim vai complexando e aumentando esses ciclos. Final do capítulo 28. Já estamos então no capítulo 28. Nós agradecemos a tolerância, a paciência e a concordância de vocês em nos acompanhar nessas visualizações, nesses estudos que estamos fazendo de A Grande Síntese. Nós deixamos o convite aqui para a próxima sexta-feira, quando a gente vai estudar o capítulo 29 de A Grande Síntese. A Grande Síntese, que é a segunda obra de Pietro Baldi, é composta de 100 capítulos. Os primeiros capítulos tratam um pouco aí de química e física, né? Daqui para frente vai ser um pouco mais de biologia, e do meio da obra para frente, A Grande Síntese trata mais da parte espiritual. Então nós vamos ver que, iniciando na ciência materialista, com as ferramentas que a humanidade dispõe, a Grande Síntese leva o ser humano na compreensão do Evangelho, do Cristo, chega à arte e ao amor. Então veja como é realmente um resumo. A Grande Síntese, essa obra, é um grande resumo de toda a ciência, de todos os setores da contribuição científica humana. A Grande Síntese mostra isso, revela isso. Já tem mais de 80 anos a Grande Síntese, que foi lançada lá em 1932 a 35. Então veja que já mostrava muita coisa que foi descoberta depois e coisas que ainda não foram descobertas ainda pela ciência. Bem, fica aí o convite. Lembrando, hoje eu já fiz uma transmissão, conforme eu tinha prometido, numa explicação mais clara das figuras 1, 2, 3, 4 e 5 de A Grande Síntese. Inclusive eu mostrei a correlação, o resumo
e a inter-relação entre as figuras de 1 a 5, mostrando que a figura 1 foi se complexando e tornando mais apta para explicar o fenômeno da evolução até na figura 5. Vejam esse que já foi colocado hoje. Pode ser visto no Facebook ou lá no YouTube, no canal João Atílio. Lá no YouTube tem todas as nossas transmissões de A Grande Síntese, desde o capítulo 1 até o capítulo 28, que é o de hoje. Tem também lá no canal João Atílio no YouTube toda a parte da obra número 1, que é As Grandes Mensagens, a obra número 1 de Pietro Baldi. Então fiquem à vontade e fica o convite para a próxima sexta-feira. Muito obrigado, muita paz a todos.